Vamos ver um exemplo rápido, vamos ver que é muito simples de utilizar. Para isso vamos conectar o nosso LCD via I2C. Para fazer essa comunicação via I2C, a gente vai precisar desse carinha aqui, que será um dispositivo que vai permitir conectar o nosso LCD. Como a gente já viu, esse carinha, por estar nesse protocolo de 2 fios, ele vai precisar do endereço. Se a gente for olhar a folha de dados desse cara, a gente vai ver que dependendo da soldagem que esteja aqui, por exemplo, se A0, A1 e A2 estiverem abertos, ele fala que o endereço, aqui isso está em hexadecimal, é 0x27. Beleza? Se a gente juntar, por exemplo, o A0, ou seja, juntar esses dois com soldadura, então com esse jumper em A0 e os outros dois abertos, o endereço será 0x26. De novo, em hexadecimal esse número. E assim por diante, a gente tem essa tabela. Claro, muitas vezes a gente não vai ter essa informação disponível. E se a gente tiver outro dispositivo que for I2C, o que a gente vai fazer? Daqui a pouco eu vou mostrar um código que vocês podem baixar. E esse código vai dizer para vocês qual é o endereço do dispositivo que vocês querem utilizar. A grande sacada aqui então de utilizar o LCD via I2C é que, se vocês lembram, o LCD tem um monte de pinos e que a gente ocupava quase que 6 pinos do Arduino, mais os 2 de alimentação, ou seja, 8 pinos do Arduino só para ligar o LCD. Agora com o I2C, olhem que a gente só vai utilizar os 2 de alimentação e mais 2 pinos, que são os 2 fios I2C, que será o SCL e o SDA. Então a gente já está economizando um monte de pinos e essa é a grande sacada de comunicar, por exemplo, o LCD via I2C. Claro, existem muitos outros periféricos, muitos outros sensores e muitas outras aplicações que utilizam esse protocolo. Inclusive, eu poderia, além de conectar esses LCD aqui nesses 2 pinos, eu conseguiria ligar vários outros dispositivos, vários outros sensores, como a gente acabou de ver nessa apresentação. Rapidamente, vamos ver como vocês podem ver qual é o endereço do I2C de qualquer integrado, qualquer dispositivo que vocês tenham. A base de exemplo vamos fazer com esse cara aqui, mas vocês utilizam para qualquer um. Vamos aqui no nosso GitHub de novo e aqui tem um carinha que se chama I2C Scanner. Esse é um código estándar, esse não foi feito por mim, eu baixei pela internet, mas vocês simplesmente vão copiar ele e colar lá no sketch do Arduino. Uma vez vocês colam aqui no sketch do Arduino, vocês podem verificar que esteja tudo certo, ligam seu Arduino, ligam o dispositivo I2C, a alimentação e os 2 fios. Vamos tomar então nosso interface I2C, que é esse aqui. A gente vê que tem os 4 cabos. Simplesmente vamos colocar aqui esses fios para ligar com o nosso Arduino. Então a gente está vendo aqui o código de cores, onde a cor azul corresponde ao GND. Então eu vou ligar a cor azul no GND do Arduino. A cor verde corresponde a positivo, ou seja, 5 volts. Vou colocar aqui no Arduino. A cor amarela corresponde ao SDA, então eu posso aqui no Arduino Uno, eu posso ligar lá em cima do lado do ARF, aqui tem o SDA, eu posso deixar aí, ou posso deixar aqui no A4, qualquer dos dois funciona ao mesmo ponto. E o mesmo o SDL, que é o laranja, posso deixar aqui em cima o SCL, ou deixar aqui no A5. Vou deixar aqui no A5 e vamos averiguar qual é o endereço do I2C desse dispositivo. Depois a gente vai abrir aqui o monitor serial. Aqui vai começar a receber os dados e a gente vê que ele encontrou um dispositivo e que o endereço que ele tem é 0x27. Então esse é o endereço que a gente tem. Pronto, a gente pode utilizar agora esse dispositivo numa comunicação I2C. Vamos fazer um exemplo rápido e ver como funciona o LCD via I2C. Vamos proceder a fazer as conexões. Temos aqui o LCD. A gente sabe que aquele módulo I2C a gente também poderia soldar diretamente aqui no LCD. No caso, vou colocar aqui na protoboard e vou colocar aqui o módulo I2C de frente para os pinos que tem o LCD.
eles também terão uma polaridade. A ideia é que aqui onde diz LED, que é onde está o jumper, esse LED será o pino número 16 que irá encaixar com o LED aqui do módulo LCD. Aqui então encaixamos os dois módulos, estão aqui em paralelo, e simplesmente vamos ligar de novo o nosso módulo I2C. Aqui estamos utilizando o Arduino Leonardo. Então primeiro o azul vai no GND novamente, o verde no 5 volts, e aqui no Arduino Leonardo vamos colocar aqui em cima os SDA e SCL. Lembrem que no Leonardo a gente poderia também colocar no pino 2 e no pino 3. Perfeito, gente. Agora que a gente sabe o endereço da nossa interface I2C via LCD, vai ser importante então ver essa tabela aqui para que vocês saibam quais são os pinos que vocês poderiam utilizar dependendo da placa de Arduino que vocês possuam. Por exemplo, aqui a gente fez ali o exemplo com o Arduino Leonardo que eu estou utilizando. Claro, aquele Arduino terá os dois pinos indicados como SDA e SCL. No entanto, eu também poderia ligar esses dois pinos de SDA e SCL no pino 2 e no pino 3. No caso do Arduino Uno, o SDA e SCL estão no pino A4 e A5. E no Arduino Mega Due seria o 20 e o 21. E as pinos de alimentação. Então essa aqui é essa tabela que vocês terão que ter em conta quando conectarem qualquer dispositivo via I2C. Para a utilização então desse LCD, a gente irá utilizar uma biblioteca conhecida como Liquid Crystal Underlining I2C. É claro que existem diferentes tipos de versões de bibliotecas para trabalhar com um módulo I2C do Arduino. Mas nesse caso a gente irá utilizar essa biblioteca aqui porque é uma biblioteca que possui funções muito parecidas às funções que a gente tinha utilizado com a biblioteca própria do Arduino Liquid Crystal. Vamos revisar então as principais funções que possui essa biblioteca. O primeiro, a gente tem que fazer a criação do objeto, então a gente chama a função constructor, onde iremos criar um objeto com essa função. Aqui em LCD ADDR, a gente irá colocar o endereço do dispositivo I2C, né? A gente acabou de ver que nesse exemplo específico o endereço é 0x27. E aqui seria o número de colunas e o número de linhas que tem o nosso LCD. No caso, vamos fazer um de 16 vezes 2. Temos a outra função, que é o init. Claro, o init irá em função ao objeto que a gente criar aqui. Se, por exemplo, a gente cria um objeto que se chama LCD, então a gente iria utilizar lcd.init. E com esse init, simplesmente vamos inicializar o módulo adaptador de LCD para I2C. Essa função, então, internamente configura e inicializa a comunicação I2C. Temos também o clear, novamente, também a gente utiliza com o objeto, por exemplo, lcd.clear. Esse vai simplesmente, como a gente já sabe, limpar a tela. A gente já utilizou bastante isso. Vocês estão vendo que realmente as funções são basicamente iguais às que a gente utilizava com a biblioteca Liquid Crystal. Temos o setCursor, que faz a mesma coisa, simplesmente posiciona o cursor dentro da linha do LCD. Vocês sabem utilizar isso. O print, então seria lcd.print, exatamente igualzinho. E temos aqui outras funções assim bacanas, que seria, por exemplo, o scroll display left, que é simplesmente o conteúdo da tela, texto e cursor, é movimentado um espaço para a esquerda. E scroll display right faz exatamente a mesma coisa, só que para a direita. Também temos aquele que é backlight, ou seja, lcd.backlight, simplesmente ele vai ligar a luz de fundo do LCD, ou LCD no backlight vai desligar a luz de fundo. Vamos ver então rapidamente um exemplo para que você já tenha essa noção de utilização de um dispositivo I2C. Para o nosso exemplo do LCD utilizando I2C, vamos de novo ao nosso GitHub e aqui teremos o código que será LCD underlining I2C. Esse aqui era o anterior, vocês sabem, agora esse aqui é o que vamos ver agora. Simplesmente abrimos como sempre e copiamos o código para colar lá no sketch do Arduino. Entendamos rapidamente como é que funciona esse código.
Primeiro vamos baixar a biblioteca, vamos a Sketch, aí Include Library, Manage Library, vamos procurar pelo LCD underline I2C e vamos procurar pela biblioteca, que vão aparecer várias, aquela que diz exatamente isso, aqui feita por Brand de Brandner. Vamos instalar, uma vez instalada, então verificamos, foi instalada, e com isso estamos prontos então para chamar a nossa biblioteca Liquid Crystal Underline I2C. Inicialmente, então, como a gente já instalou a nossa livraria do Liquid Crystal I2C, então, claro, a gente vai incluir ela, mas também será muito importante incluir essa outra livraria, essa outra biblioteca que é Jogo da Velha Include, wire.h. Essa é a biblioteca que utiliza o IDE do Arduino para ele poder utilizar a comunicação I2C da placa. Então, sempre que forem utilizar um I2C, não importa se for outro periférico, vocês sempre terão que incluir aquela livraria wire.h e depois incluem a livraria ou a biblioteca do periférico que vocês estejam utilizando. Nesse caso aqui será o Liquid Crystal, porque estamos utilizando esse periférico. Vamos criar o objeto, então colocamos a instância da livraria e o objeto que eu vou criar se chama LCD, bem igual a como a gente viu um LCD simples em vídeos passados. Aqui simplesmente ele tem 3 parâmetros de entrada. Aqui a gente vai colocar o endereço da comunicação I2C. A gente viu que aquele endereço para meu dispositivo é o 0x27 e aqui simplesmente que o LCD é 16 vezes 2. No void setup vamos inicializar o LCD, lcd.init. Depois eu vou acender a luz de fundo e vamos colocar uma mensagem. Para isso eu vou setar o cursor na posição 10, na linha U, na linha de acima, que é a linha 0 na real, e vou printar curso de Arduino. E na seguinte linha, vou setar aqui o cursor a partir da posição 7, linha 1, que seria a segunda linha, e aqui vou printar uso da tela LCD via I2C. Com isso, então, eu consigo mostrar duas mensagens lá no LCD. Uma vez tenho essa mensagem, vou para o void loop, onde eu simplesmente vou chamar a instrução lcd.scrollDisplayLeft, que com essa função, aquela mensagem que a gente criou aqui no void setup, ela vai começar a se desplaçar de direita para a esquerda. E esse desplazamento ele vai fazer a cada meio segundo. Vamos então ver como é que vai funcionar esse código. Bom, vamos ver então como vai funcionar aqui este projeto do LCD através da comunicação I2C. Inicialmente então vamos verificar aqui em Sketch. Vamos verificar em Tools a placa do Arduino que estamos utilizando, no caso Arduino Leonardo, e nesse caso então o de comunicação, né? Nesse caso é o Dash. Vamos proceder então a programar o nosso Arduino. Aqui vamos programar, a gente vai ver como vai começar a programar aqui o Arduino com os LEDs. Vai variando os LEDs e aqui acabou a programação. Aqui vocês estão vendo que no Arduino Leonardo ele não está mostrando absolutamente nada, que o LCD está tudo em branco, mas isso porque aqui tem um potenciômetro que a gente irá regular para encontrar o contraste do LCD. Se a gente mexe aqui, a gente consegue regular, por exemplo, aqui o contraste, colocar assim todos os quadros brancos, mas a gente vai ajustar de tal forma que a gente consiga observar adequadamente a mensagem. E vemos então como funciona a mensagem, que está se deslocando de direita para a esquerda com a mensagem curso de Arduino, uso da tela LCD via I2C. Vemos então que é bastante prático este sistema de I2C, porque aqui, olhem, temos todos os pinos livres do Arduino. Só utilizamos 2, então poderíamos utilizar várias coisas ou vários periféricos com nossa placa de desenvolvimento.
Perfeito, gente. Com isso, então, encerramos a comunicação I2C e, lastimosamente, encerramos também o nosso curso. Como o nosso tempo encerrou, eu convido para você dar uma olhada a todas as aulas que a gente já viu até aqui. Se tiver alguma dúvida, sabem que podem botar lá as suas perguntas. Vamos ver em que consiste o projeto.